Tá pronto para a Copa, Papai Joel? Ótimo te ter aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Caio, Dorival. Não, já estou pronto há muito tempo, né? Essa Copa começou desde a hora desde o momento que o Tite assumiu. Né? Inclusive, acompanhar. Tamo junto, vou lá, tô junto, vamos encontrar lá todo mundo lá, comer um pouquinho de estrogonofe lá junto. Eu e o meu amigo Jorge Rodrigues, vamos lá estar junto, batendo um papo com todo o pessoal. Vamos nos movimentar aqueles lugares todos lá, que não são perto, né? São bastante longe, né? Eu tenho um pouquinho de medo de avião, rapaz, tô querendo... Ih, rapaz, você tem negócio de escala, hein, Papai Joel? Rapaz, tô querendo trem bala. Gente, vocês são os nossos convidados também. Esqueci aqui de reiterar a nossa hashtag, @SeleçãoEsportTV, ou mesmo a hashtag SeleçãoEsportTV. Dúvida, crítica, sugestão, a participação é livre e vocês são todos muito bem-vindos. Dorival Júnior, tudo bem? Tudo bem, Igor. Estaremos juntos todos os dias na Copa do Mundo. Uma nova situação. Vamos ver, né, Caio? Vai tirar de letra. Tá do lado de cá agora, né, Dorival? Um pouquinho diferente. Dorival, tô doido para te ouvir sobre São Paulo e Internacional. Primeiro porque o São Paulo foi a última equipe que você dirigiu. Segundo porque você foi campeão no Internacional, conhece também muito o ambiente lá do Inter. E é o jogo que abre mais uma rodada do campeonato. Mas é tema para daqui a pouquinho. Queria boa tarde também do nosso Caio Ribeiro. Tudo bem, Caioba? Tudo jóia, Vilene. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos juntos mais uma vez. O Fluminense perdeu a chance de ser vice-líder ou o Paraná venceu na hora que tinha que vencer, fez justiça para isso? Eu acho que a gente não pode tirar o mérito do Paraná, porque é a primeira vitória que traz mais confiança e um pouco mais de tranquilidade, né? Principalmente para o ambiente. Agora, olhando o Fluminense e a ascensão dele no campeonato, principalmente antes dessa parada da Copa, não pode deixar 3 pontos da forma como deixou. Não é nem só o resultado, é o rendimento. O Fluminense fez uma partida muito abaixo. E a gente vai ter tempo para discutir aqui, que eu acho que não é só um dia infeliz, é uma limitação de elenco, né? O Abel está se virando com o que ele tem à disposição. Na hora que você perde o Pedro lesionado, no começo do jogo você perde o Marcos Júnior e outros jogadores importantes, o time acusa o golpe. Pois é, inclusive isso foi tema da entrevista do Abel e dos jogadores, né? Todo mundo reconhecendo que o Fluminense esteve mesmo muito abaixo do que vinha fazendo, desfalques à parte. Bom, abrimos como assunto principal, pelo menos neste início, a Libertadores e a Sul-Americana. Afinal de contas, os 12 clubes brasileiros, né, nas diferentes competições, já conhecem o caminho, né, para depois da Copa do Mundo sobre oitavas de final de Libertadores e segunda fase da Sul-Americana. Aqui no nosso telaço, então, a gente traz todos os confrontos, né? E temos alguns grandes confrontos, por exemplo, Racing River Plate é um clássico nacional, são 2 das 5 grandes equipes do futebol argentino já se encontrando logo de cara. E podemos ter na sequência, e aqui, gente, já dá pra gente também desenhar as quartas de final, né? Dependendo dos times que avançarem aqui. Então, Racing River Plate, para pegar o vencedor de Independiente e Santos. E poderíamos, né, rever Racing e Independiente, 2 grandes rivalidades de Avejaneda, frente a frente nas quartas de final. Estudiantes e Grêmio, 7 títulos de Libertadores, 4 do Estudiantes, 3 do Grêmio, que é o atual campeão. Mais um jogo também Brasil e Argentina muito aguardado, né, para a próxima fase. O vencedor aqui vai pegar o vencedor de Atlético Tucumã e o Atlético Nacional, que é bicampeão da Libertadores. O Tucumã, a exemplo do Libertad, que está lá do outro lado, ó, é outra equipe que está aquém em relação à torcida, títulos de Libertadores, enfim. O Cerro não tem título, mas é semifinalista e é um grande do Paraguai. Então temos aqui para fechar esse lado todos esses confrontos. Do outro lado, Colo-Colo e Corinthians. Também 2 equipes campeãs da América. O gigante chileno pegando mais uma equipe brasileira. O Cerro pega o Palmeiras e aqui também poderíamos ter nas quartas Corinthians e Palmeiras, né? Fica a grande expectativa. Isso foi tema, inclusive, das entrevistas lá no Paraguai. O grande clássico brasileiro, Flamengo e Cruzeiro, aquela expectativa, né, do Flamengo enfrentar, por ter sido o segundo colocado na fase de grupos, uma outra equipe brasileira. A possibilidade passava de 60%, ela se confirmou. E o Flamengo, então, pega o Cruzeiro, já fizeram decisão de Copa do Brasil, são 2 multicampeões aqui no nosso país, para pegar o vencedor de Boca e Libertad. É o último confronto, né, para a gente fechar a fase oitavas de final da Libertadores em 2018. Lembrando que esses jogos só acontecem no mês de agosto, sem data definida para nenhum confronto, mas na primeira semana de agosto, quer dizer, a Copa acaba dia 15 de julho e ainda teremos mais algumas semanas para definição das datas e dos jogos, para a bola começar a voltar a rolar em si na Libertadores 2018.
Eu não sei se é precoce, eu não sei se dá para arriscar. Caio, favorito já em alguns confrontos. Se você, por prudência, espera pela definição da Copa do Mundo, quem vai ser negociado ou não, como é que é? Eu acho que a gente tem que esperar. E em alguns casos, como o do Santos, essa parada é em ótima hora. Porque o Santos, pelo futebol que apresentou até aqui diante do Independente, eu acho que não seria considerado favorito. Mas com 30 dias, com a parada de Copa do Mundo, para dar uma reestruturada na equipe, eu acho que o Santos tem condições de passar. Olhando o confronto, eu acho que o River passa. Torço muito pelo Santos e acho que essa parada vai ser muito boa. Acho que passa o Grêmio, passa o Atlético Nacional. Do outro lado, acho que passa Corinthians, passa Palmeiras, passa Boca e Flamengo e Cruzeiro. É um jogaço para mim, sem favorito. O grande jogo para mim dessas oitavas de final. E ainda tem Boca e Libertad também desse lado aqui. O Boca avançou como segundo do grupo, né? Vejam só, o Libertad, pelo menos no que se refere ao que aconteceu já na fase de grupos, ficou com a primeira colocação. Um monte de gente, viu, Vilani, tá falando que o Boca não é o mesmo de anos anteriores. Uma equipe, e toda grande equipe, a gente tem 2 grandes treinadores que podem falar sobre isso, numa competição ela oscila, é natural. O Boca é o atual campeão argentino. O Boca cedeu jogadores para a seleção na Copa do Mundo, como o caso do Pavon. Então tem um excelente e uma camisa pesada. Não descartem o Boca porque ele vai dar trabalho. Muito bem. Joel, vamos começar pelo mais fácil. Cruzeiro ou Flamengo? Moleza, hein? Tem uma mão com açúcar. Tranquilo. Não dá para arriscar. Não dá, né? Outro mês ainda, 1 mês e pouco. E esse pedacinho de Flamengo chegando aqui até o Libertad, é difícil, porque quem passar dos dois vai pegar o Boca. O Boca incomoda qualquer um. Aliás, a Argentina sempre incomodou brasileiro. Não sei o que a gente tem, que vai jogar com o futebol argentino, a gente fica muito fora daquilo que normalmente nós representamos. E jogar lá dentro do campo do Boca é ruim. Quem já foi lá sabe que lá incomoda bastante. Então é difícil arriscar. O Flamengo voltou a jogar bem, o Cruzeiro está jogando bem, não é de hoje. Eu acho que vai ser um grande jogo. Eu não sei se vocês concordam. Tem gente que acha que tem muito brasileiro e argentino, que a Libertadores ficou polarizada. Só para computar rapidinho ali, vimos 2 paraguaios, Libertad e Cerro, um colombiano, o Atlético Nacional, um chileno, Colo-Colo, e foi isso, né? 5 argentinos, né? E 6 brasileiros, né? Isso. É o que tem de mais forte? As oitavas estão bem representadas pelo que tem de melhor no continente ou você vai por esse caminho? Tá sobrando time brasileiro e argentino, Dorival? Não, eu não acredito que esteja sobrando. Eu acho que é o que temos de melhor. Não tem como arriscar nesse momento. As oscilações elas acontecerão tanto positiva quanto negativamente. Daqui a praticamente 60 dias, as equipes chegarão completamente mudadas em relação a esse momento. Então é muito difícil qualquer prognóstico nesse instante. Na teoria, pelos nomes, é natural que o Santos joga praticamente um mini campeonato argentino, né? E de repente, passando ali, passaria muito forte. Então nós temos que aguardar. Eu acho que as equipes ainda sofrerão algumas alterações e a própria parada da Copa vai ser um momento para o futebol brasileiro, para uma recuperação dos atletas e aí sim, porque nós iniciamos a temporada com apenas 10 dias de treinamento. Foi muito pouco. E muitas equipes estão sentindo nesse momento as dificuldades que tiveram em razão do início, muito rápido, né? Com pouco tempo de preparação. E depende muito do mercado também, da Copa ou pós-Copa, né? Esse é o detalhe, Vilani. Eu lembro de uma declaração do Dorival dizendo que esse ano, por ser ano de Copa do Mundo, ser um ano um pouco atípico em relação ao calendário, que a pré-temporada seria fracionada, né? Que seria um pouco em janeiro. Exato. E agora esse período de Copa do Mundo seria importante para os treinadores completarem tanto o aspecto físico como, de repente, uma outra situação tática. Mas o grande diferencial é não perder jogadores. Por exemplo, o Flamengo tem essa situação do Vinícius Júnior, que incomoda, tem um Paquetá jogando muita bola e deve aparecer proposta. O Corinthians é um time que fala assim, na saída de 2 ou 3 jogadores. Então a gente tem que esperar para ver quais são os jogadores que permanecem e se os times têm condições de trazer mais alguns reforços. Porque acho que o pós-Copa do Mundo
vai dar uma mexida nas equipes do que a gente está vendo agora. Como é um sorteio, eu fico aqui me coçando, né? Poxa, quem teve sorte, quem levou azar? Aí eu vejo que o Corinthians foi quem pegou um não campeão ou uma equipe com um título de Libertadores, como é o caso do Colo-Colo. Porque o Grêmio, um clássico nacional, eu acho que todo mundo queria evitar, né? Logo de cara, oitava Nesse de final. momento, com certeza. Não é bom negócio. O Palmeiras pegou o Cerro Porteño, aliás, que não tem título, foi até a semifinal apenas. Mas, poxa, jogar na Oia, jogar lá no Paraguai. O Cerro, diferentemente do Olímpia, não é campeão internacional, nem de Sul-Americana, nem de Libertadores. E é justamente isso que está entalado na garganta do torcedor. Então, todo jogo de Libertadores, eles fazem do estádio próprio, aliás, eles nem jogam necessariamente no Defensores del Chaco, um grande caldeirão. Então, nem quando a gente olha para o Palmeiras, que não pegou um campeão, dá para arriscar, esse é molezinha. Eu tendi, antes do sorteio, a acreditar que quem ficasse com o Tucumã e com o Libertad, por uma questão de tradição, força de camisa, levaria melhor. Mas nenhum brasileiro vai enfrentar essas equipes, né? Ficou com o Atlético Tucumã, vai pegar o Atlético Nacional. O time colombiano, então, em tese, ficou com a sorte. E o Boca ficou com o Libertad. São as duas equipes das 16 de menos tradição. Mesmo o Cerro, repito, que não é campeão, não dá para ser tido como azarão ou coisa do tipo. Mesmo o Grêmio tendo vencido com tranquilidade na fase de grupos, eu acho parada dura sempre jogar no Paraguai. Bom, temos também os encontros.